Oi, gente. Dando prosseguimento à nossa série de vídeos e agora na parte teórica, eu vou dar continuidade e vou falar uma aula bem curtinha sobre desenho de estudo e técnicas estatísticas, algumas limitações. Meu objetivo com esse vídeo é estimular vocês a não utilizarem abordagens univariadas e mostrar por que as abordagens multivariadas e as técnicas para misturas são as mais adequadas hoje para avaliar o efeito de exposição concomitante a multipoluentes na saúde humana. Então, esse é o nosso primeiro tópico da aula teórica, e eu queria começar falando para vocês sobre a relação saúde e doença, né? Acho que o principal desafio da saúde pública hoje é identificar fator de risco e para prevenir o surgimento de doença ou minimizar os agravos, né? Então a gente poderia fazer um estudo, por exemplo, avaliando o efeito das dietas não saudáveis na saúde cardiovascular, o efeito do tabaco nas doenças crônicas e também o efeito de poluentes ambientais em diversos desfechos. Quando eu digo desfecho, eu estou dizendo uma condição de saúde. Qual que é o grande problema para a gente fazer essa associação e investigar o efeito desses contaminantes na saúde? Bom, o primeiro é o desenho de estudo. Então, a gente viu, por exemplo, na Covid, isso ficou um pouco mais claro, né, para a população, mas basicamente, para ter um teste padrão ouro, para a gente poder inferir causalidade, o que a gente deveria fazer? Pegar a população toda e dividir em dois grupos. Isso aconteceu, por exemplo, na vacina. Um grupo recebeu a vacina e outro grupo recebeu uma vacina, mas sem os antígenos corretos para poder criar uma imunidade. Então, foram divididos entre dois grupos, esses pacientes foram randomizados, os médicos não sabiam quem estava recebendo a vacina e os pacientes também não sabiam que estavam recebendo a vacina real, né? E isso seria o correto para qualquer tipo de análise, porque assim a gente tiraria a maioria dos vieses. Mas isso é impossível para a gente fazer para poluentes. O primeiro motivo é que eles estão continuamente no ambiente. Não tem como eu dizer que uma pessoa não está exposta a, por exemplo, parabenos, porque isso está no ambiente, está nos cosméticos, está basicamente em tudo. Não é possível dizer que as pessoas não estão, um grupo de pessoas não esteja exposto a compostos aromáticos policíclicos que estão nas queimadas, então todo mundo está exposto a esse tipo de contaminante, não tem muito como controlar. E o segundo fator é que não tem como a gente fazer um ensaio clínico, por exemplo, olha, um grupo vai receber altas doses de mercúrio e ser exposto a um componente tóxico, enquanto o outro grupo não. Isso seria eticamente inadequado. Então, a gente já tem essa limitação dos poluentes ambientais e por causa disso a gente não consegue fazer estudos experimentais. Então, o que sobra para a gente é fazer estudos observacionais, ou seja, a gente só observa a nossa população e não a manipula como num ensaio clínico randomizado. E qual é o grande problema disso? Fazendo estudos observacionais, a gente tem a existência de vários fatores de confusão. Imagine então que eu estou fazendo um estudo e eu quero observar se homens ou mulheres quais têm mais câncer de pulmão. E eu observo ali, na hora que eu faço a minha análise, eu vejo que num grupo de 100, né, para cada 100 pacientes com câncer de pulmão, 70 são homens e 30 são mulheres. Então eu infiro a partir dali que ser homem, o fato de ser homem, dá uma maior propensão a ter câncer de pulmão. Mas quando eu passo a observar o estilo de vida dos homens, eu vejo que os homens fumam mais. Logo, não é que ser homem tem, tem maior propensão a ter câncer de pulmão, mas como os homens fumam mais e fumar mais faz com que tenha maior chance de câncer de pulmão, o cigarro ali atuaria como um fator de confusão. Outro exemplo seria como se eu estivesse vendo ali se pessoas que tomam café têm mais câncer de pulmão do que pessoas que não tomam café. E aí eu rodo esse teste e eu vejo que as pessoas que tomam café têm maior risco de ter câncer de pulmão. E
a gente sabe que isso não é verdade. O que acontece é que as pessoas que tomam café, às vezes costumam fumar depois de tomar um café. E então, o que na verdade está acontecendo é que o cigarro atua como um fator de confusão para o câncer de pulmão, certo? E isso acontece também para os poluentes. Então, se a gente não controla para várias coisas, por exemplo, a idade do paciente, né? A gente sabe que por meio da idade os pacientes começam a ter taxa de metabolização diferente e como os contaminantes são metabolizados, a gente passa a ter uma excreção aumentada, uma excreção diminuída em diferentes relações, diferentes cinéticas. Então, aqui só para deixar bem claro, né, que a correlação também não é uma causalidade e ilustra um pouco daquilo que eu falei, né? Aqui no gráfico à esquerda a gente tem o número de filmes do Nicolas Cage e pessoas que morreram afogadas numa piscina. A gente vê basicamente uma correlação quase perfeita e embaixo também a gente tem um gráfico do gasto americano em ciência e tecnologia e o número de suicídios por enforcamento. A gente vê uma correlação praticamente perfeita, mas isso é o que a gente chama de uma correlação espúria. Ou seja, foi simplesmente ao acaso. Se a gente tivesse controlado para algumas eh, covariáveis, né, confundidores, a gente não veria esse tipo de associação. E segundo, a gente tem uma limitação estatística muito grande quando a gente faz análises dessa maneira, né? Então, a gente poderia investigar, né, os efeitos dos poluentes na doença, avaliando um de cada vez, avaliando um de cada vez, mas de modo multivariado, e avaliar uma mistura de contaminantes. Então, a gente vai começar nessa investigação uma por vez, só para mostrar para vocês que essa não é a maneira mais adequada. A gente vai para a investigação multivariada, mas depois a gente vai ter uma aula mais aprofundada disso. E só por fim a gente vai avaliar o efeito da mistura completa. Então aqui, vamos supor que eu esteja avaliando o efeito do bisfenol A em vários desfechos, né? Várias condições clínicas. Aqui eu vou dar um exemplo em pacientes com diabetes. Imagine então que eu esteja medindo a concentração sanguínea de bisfenol e a concentração de glicose, né? E eu vejo que quanto maior a concentração de bisfenol, maior a concentração de glicose, e tem uma correlação perfeita, praticamente de 1. E eu posso ter também, quanto maior o nível de bisfenol, menor a quantidade de glicose, ou uma relação aqui nula, né? Tanto faz o valor de bisfenol e tanto faz o valor de glicose. Nisso a gente tem aqui esse tipo de correlação. Ou a gente poderia comparar dois grupos, né? Um grupo, igual eu falei para vocês com a Covid, né? Um grupo experimental e um grupo controle. Dividiria um grupo com altas concentrações de bisfenol e um grupo com baixas concentrações de bisfenol, ou um grupo diabético e um grupo sem diabetes, e faria um teste de T, por exemplo, e veria se nós temos diferença entre os grupos. Mas qual que é o problema, né? A gente é uma péssima abordagem porque avalia os compostos de maneira isolada. A gente não tem o controle para os fatores de confusão, foi aquilo que eu disse, né? Cigarro, do cigarro e o câncer, né? E também não permite a gente fazer investigação de interações e algumas relações complexas. Mas, por outro lado, né, é fácil de entender, ou teve diferença, ou não teve, ou está relacionado, ou não está correlacionado. E a gente não requer um treinamento, né? Mas, infelizmente, como a gente viu, principalmente por causa dos fatores de confusão, a gente viu que não reflete o mundo real, né? Mas, isso aqui eu dou uma experiência minha, né? E não um dado que eu encontrei, mas na minha visão, avaliando e estudando artigos científicos, eu percebi que até mais ou menos 2010 ali, a grande maioria dos artigos em toxicologia ambiental, eles são assim, apenas a investigação univariada e foi por meio disso que muitas hipóteses de efeitos de contaminantes na saúde surgiram. E também a gente tem a investigação multivariada. Então, a gente sabe ali que a gente tem vários contaminantes fazendo efeito no nosso organismo, né? Que a gente é exposto ao mesmo tempo. E a gente também tem os confundidores
próprios do ser humano, como, por exemplo, o sexo, a idade, que a gente já comentou. Então, numa regressão multivariada, é, como seria mais ou menos essa modelagem para a gente fazer um paralelo ali quando a gente comparou com a univariada? Percebeu aqui que eu coloquei umas flechinhas, né? Imagine então que a gente tem a concentração de bisfenol e no paciente 2 ele está mais ou menos em 10 unidades, pode ser qualquer unidade que vocês estejam imaginando, e para o paciente 3 ele vai para 20. E a glicemia do nosso paciente, vocês conseguem perceber ali na coluna amarelinha, que não se alterou. Então a gente poderia dizer, o modelo poderia dizer, olha, a mudança do bisfenol ali não ocasionou uma alteração significativa da glicemia. Mas aí quando a gente vai para o metilparabeno, a gente também tem essa setinha, e aí percebam que do paciente 1 para o paciente 2, a gente foi uma concentração de 50 para 100. Mais uma vez, poderia ser qualquer unidade aqui, tá? E a gente viu que ao dobrar a concentração de metilparabeno, a gente também teve a mudança no paciente ali do 1 para o 2, basicamente um aumento ali de 50% na glicemia. Então, o modelo pode inferir ali é que quando a gente manteve ali o bisfenol constante do paciente 1 para o paciente 2 e mudou apenas o metilparabeno de 50 para 100, o que a gente teve é um aumento de 50% da glicemia. Então, para isso, a gente vai ter um coeficiente que vai estar associado a esse contaminante. E esse coeficiente, por exemplo, aqui, imagine que o coeficiente para o bisfenol seja 5. Então, isso significa que, mantendo todas as variáveis constantes, um aumento de 1 unidade da concentração de bisfenol vai estar associado a um aumento médio de 5 unidades de glicemia. Relembrando que isso aqui é apenas uma recordação, né, do que da regressão multivariada, que está melhor explicado nos vídeos que eu recomendei no vídeo de introdução. Então, continuando, esse módulo também é fácil de entender, né, que ele promove para a gente um coeficiente, né, muito intuitivo, né, de pensar em um aumento médio para cada unidade do nosso contaminante, do nosso composto químico, permite o controle de fator de confusão e também permite a investigação de algumas interações simples. Né? Eu coloquei entre parênteses, porém depende, porque isso é muito difícil de acontecer na prática. Por mais que na teoria seja possível, é bem raro da gente conseguir ver isso na prática. E, então, esse tipo de análise ele é mais fiel ao mundo real, né, do que a abordagem multivariada, mas ainda assim, existem vários problemas nessa abordagem, né? Então, primeiro, que essa regressão exige pressupostos para ter medições confiáveis, né? E que eu já adianto para vocês, é frequentemente violado esses pressupostos nas análises ambientais. E ele somente capta relações lineares, não permite investigações de interações muito complexas, e não permite a investigação do efeito global de mistura, e não permite a investigação de muitas variáveis. Ainda é impreciso e tem as limitações, né? Então, a maioria desses problemas vocês encontram lá no canal da Fernanda Pérez, que eu indiquei também na introdução, mas no vídeo em sequência eu vou detalhar um pouco mais sobre essas limitações aplicado às análises ambientais. Então, o próximo vídeo da série é o mais importante, porque destaco mais uma vez para vocês. A relação multivariada é o que a gente mais vai utilizar na prática, e ele tem muitos e muitos problemas e pressupostos que, se a gente não se atentar, a gente vai acabar tendo coeficientes principalmente errados e tendo interpretações equivocadas dos resultados das nossas análises. Então, para remediar esses problemas, né, a gente poderia ter estudos multicêntricos com um alto número de pacientes, estudos longitudinais, autocontrole dos fatores de confusão e, quando possível, um RCT da vida real. Por exemplo, se a gente fosse investigar essas panelas de Teflon, né, que as pessoas dizem que fazem mal para a saúde, a gente poderia dividir em 2 grupos, né, um grupo que vai comer só com panela de aço inox e um grupo só com panela de Teflon. Mas isso na prática é bem difícil de acontecer. E a gente acabaria vendo o efeito das panelas em si e não dos compostos, né? Que a gente estaria interessado, como por exemplo os PIFAs, né?
e utilizar técnicas estatísticas adequadas para as misturas, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre os problemas da regressão multivariada, que foi o tema da aula de hoje, e nas aulas futuras a gente vai ver essas técnicas específicas para as misturas. Tá joia? Esse vídeo fica por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.